Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz esteja convosco, amém? Tão bom estar aqui mais uma vez essa manhã, para estarmos louvando, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana que passamos por muitas coisas difíceis, como a própria Deus nos ensina e nos fala, que no mundo teremos aflições, mas vamos vencer. E é tão bom que a gente está aqui. Isso é sinal que Deus tem nos dado vitória a cada dia da nossa vida e nos fortalecido cada vez mais, para nos darmos força de estarmos agradecendo Ele por cada momento das nossas vidas. Por mais que esteja passando esse momento difícil de pandemia, Deus tem cuidado de nós de todas as formas e tem nos deixado em paz, em total harmonia com as nossas famílias, com nossos amigos. Então, temos mais a agradecer a Deus por mais essa semana e essa semana que virá. Então, vamos agradecer Ele e pedir a Ele que essa semana que vem também seja uma semana de conquistas e vitórias. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa semana de muitas vitórias. Teve algumas decepções, mas isso faz parte para o crescimento da gente. E que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais e nos dê sabedoria e inteligência para buscar mais de Ti, Senhor, para que possamos ter vitórias e termos a Sua concepção das Suas bênçãos, Pai. Que o Senhor quer o melhor para a gente, não por merecimento, mas por misericórdia. E desde já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Assim como a cós anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Deus meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrame a chuva desse lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrame a chuva nesse lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
glória a Deus. Bate suas palmas para Jesus. Quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar, Senhor, quero amar a ti, Senhor. Quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, 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 oh. Aleluias, glória a Deus. Então bom estar louvando o Senhor essa manhã. Deus cuida da gente, Deus cuida de cada um, em cada detalhe. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu não cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo
fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os meus sonhos são além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que teus sonhos são além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é descansar e esperar o seu amor. Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é o seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Coloque-se de pé no seu lugar neste momento. Coloque a sua mão sobre sua cabeça. Deus amado, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas coisas também que o Senhor não nos deu, porque nós sabemos que a sua vontade é melhor, é maior do que as nossas. Cada vez nós sejamos mais dependentes de Ti, que cada dia a gente sinta mais falta da Tua presença, que o nosso coração seja quebrantado para podermos ouvir a Tua palavra. Que nessa manhã, Deus, o Senhor fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar. Algumas pessoas devem estar olhando para mim, até estranhando meu cabelo quase careca, né? Mas é engraçado que eu fui cortar o cabelo essa semana, e foi até por causa disso que eu preparei essa mensagem de hoje. Eu cheguei no salão para cortar o cabelo e falei pro rapaz assim: eu quero alguma coisa diferente. Ele falou
falou para mim: você tem certeza? Eu falei: eu tenho. Eu sempre corto meio careta e tal, que era uma coisa mais radical. Ele me atendeu, ele cortou. E no meio do corte eu comecei a falar para ele assim: ah, não, tira mais um pouquinho aqui, não tá bom. Não, acerta do lado de cá que não tá bom. Ele foi fazendo o que eu fui falando para ele fazer, o que eu fui direcionando ele foi fazendo. Aí no final foi aquele negócio meio a vontade dele com a minha vontade. Não ia dar certo. Como não deu, eu fui para casa. E meu cabelo, ele é sempre assim, eu corto ele num dia, no outro dia que ele fica melhor. Eu falei: amanhã ele vai estar bom. Tomei banho, passei com esse creme rinse, cor de rosa, que dá aquela espichada no cabelo. No outro dia acordei, olhei no espelho e falei assim: gente, não tá bom isso não. Não tava bom. Eu peguei e voltei lá nele. Ele até assustou. No outro dia era 11 horas da manhã, eu tinha uma reunião mais cedo. Voltei lá no salão, bati na porta, ele abriu, tipo assim: o que você está fazendo aqui, né? Fiz tudo que você pediu. Eu falei assim: eu vim aqui para você passar uma máquina no meu cabelo. Ele falou: o quê? Eu falei: passa a máquina, porque não ficou bom. Ele falou: Wagner, mas nós vamos ter que passar uma máquina 4 aí. Eu falei: pode passar até 0, eu não quero esse cabelo. Sentei, ele raspou minha cabeça. E a hora que ele estava fazendo isso, eu comecei a pensar numa coisa: o poder das consequências na nossa vida. E que às vezes a gente desconsidera, às vezes a gente não leva em consideração. Ou seja, meu cabelo está assim hoje, foi consequência de uma decisão minha. Meu cabelo está raspado hoje porque eu decidi mal. Era o que eu queria? Não. Eu queria estar com meu cabelo aqui hoje, normal, igual sempre foi. Agora eu estou careca porque eu decidi mal. Então nós precisamos entender o poder das consequências, ou de consequências em nossas vidas, amém? Eu estou colhendo o que eu plantei. E na vida, o tempo inteiro, isso acontece. Só que às vezes a gente não considera, a gente não vê aquilo como importante. Mas a Bíblia é muito clara, em Romanos 6, 23, o texto diz o seguinte: porque o salário do pecado é o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez esse seja um dos versículos que a gente mais tem gravado na memória. Não a segunda parte, sempre a primeira, que o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, o que nós ouvimos aqui, ou seja, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui, é que tudo tem consequência. Se você peca, se prepara. E a gente não pensa assim, é incrível. Uma coisa tão importante, uma coisa que tem que ser levada com muito cuidado em nossas vidas, mas a gente não pensa assim. Eu comecei a pesquisar sobre consequências e eu descobri uma mulher, uma americana chamada Carla Tucker. Ela em 1983, ela cometeu um assassinato. Ela matou 2 pessoas. E foi um crime bárbaro. Essa mulher foi julgada, ela foi condenada à pena de morte. E assim, nos Estados Unidos, quando a pessoa é condenada à pena de morte, ela não morre na semana seguinte. Ela vai para um lugar no presídio, ou para uma situação no presídio chamado corredor da morte. Ou seja, ela está naquele lugar esperando a vez de morrer. E a Carla, depois de ter assassinado 2 pessoas, um dia, percebendo que tinha uma Bíblia dentro da sua cela, ela começou a ler a Bíblia. E começou a estudar a Bíblia, e ler, e estudar. E Deus falava com ela ali naquela cela. Um dia, ela se ajoelha e ela aceita Jesus. Ou seja, depois de ler a Bíblia durante
um tempo ali sozinha, meditando. Deus fala com ela, ela se quebranta e ela aceita Jesus. Em 1989, ela entra com um pedido de cancelamento da sua execução. Ela diz que ela havia aceitado Jesus, que ela era uma nova criatura e que o que ela tinha cometido, ou seja, aquele crime horrível que ela tinha praticado, ela tinha feito sob o efeito de drogas, que não era ela, e que hoje ela era uma nova pessoa e que ela merecia uma segunda chance. Foi um apelo tão emotivo que todos os conservadores americanos compraram a causa da Carla. Todo mundo começou a ir para a rua para defender ela. Olha, ela merece uma segunda chance. Inclusive até o irmão de uma das vítimas se sensibiliza com ela e vai para as ruas pedindo que ela tenha uma segunda chance, que ela não seja executada. Mas o que acontece é que em 1998, ou seja, ela foi presa em 83, em 1998, a Carla Tucker foi executada. Ela foi morta. Por um motivo, sabe qual? Consequência do que ela fez há 15 anos antes. Ou seja, mesmo depois dela ter aceitado a Jesus, e eu creio nisso, mesmo depois ela ter mudado a sua vida, mas ela tinha uma conta para pagar. Ela tinha consequências de uma coisa que ela fez. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Embora ela tenha mudado de vida, uma hora Deus chamou ela e falou assim: Carla, vem aqui. O salário do pecado é a morte. Você tem consequências no que você praticou lá atrás. O problema é que a maioria de nós, não só você ou só eu, mas a maioria de nós não julga as ações que nós praticamos, nem a curto prazo, nem a longo prazo. Na verdade, situações que nos parecem boas, elas nos inspiram. Ei, deixa eu dizer para você, seja mais criterioso. Não vá fazendo tudo que vai aparecendo para você, tudo que vai surgindo para você, porque o diabo, ele é sujo. Nós sempre precisamos considerar as consequências, por menor que seja. Por exemplo, poxa vida, quem é que não passa no corredor do supermercado, não quer pegar uma caixinha de pizza e comer ela inteira? Você acha que é só você que quer? Por que você acha que fica tudo um do lado do outro, quase pulando em cima de você? Porque todo mundo quer. Agora considere as consequências de ser um chocolatra. Considere as consequências de que, se você comer demais chocolate, as suas medidas na cintura elas vão aumentar. Isso é consequência de uma coisa simples, de uma coisa boba. Então nem tudo que você tem vontade de fazer, você deve fazer. E sempre que você analisar as consequências das coisas, você vai começar a falar assim: opa, peraí, será que eu vou ou não? Porque o diabo, ele é sujo. E o diabo nunca vai anunciar, ou seja, o diabo nunca vai falar para você as desvantagens de pecar. Você acha que o diabo vai falar para você assim: olha, a balada tá legal, mas amanhã você vai acordar com um buraco, um vazio dentro de você que você não imagina. Ele não vai falar isso. Ele vai falar assim: nossa, que balada top, só falta você. Você vai curtir, se joga. Porque o diabo, ele nega para todos nós as consequências. O diabo, ele nos cega para que a gente não enxergue consequências. E isso acontece desde sempre. Vocês lembram lá do Éden?
Eva está lá tranquila, vivendo uma vida, imagina, dona de tudo, ela e Adão, os dois ali numa boa. O diabo fala para ela assim: eu vou te encorajar. Porque o diabo faz isso. As pessoas às vezes acham que o diabo só desencoraja. Não, o diabo também encoraja. Ele foi encorajar Eva. Ele conta para Eva os benefícios, mas ele não conta para Eva as consequências. Pastor, como assim? Gênesis 3, verso 4 e 5, o texto diz o seguinte: então a serpente disse à mulher, ou seja, então o diabo disse para Eva: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o diabo sendo o diabo. Ele mostra para Eva só coisa boa. Ele mostra para Eva só vantagem. E não pensa que o diabo, com o passar do tempo, ele mudou o modo de agir. Ele usa o mesmo modo, ele usa o mesmo princípio, ou seja, ele te mostra o tempo inteiro só as vantagens. Igual ele fez com Eva: olha, você pode comer, porque a hora que você comer, os seus olhos vão abrir, você vai entender que como que as coisas funcionam, você vai ser do tamanho de Deus. O que Eva fez? Não analisou as consequências, não pensou nas consequências, foi lá e nhaco, comeu. Como toda ação tem uma reação. Ela fez, teve que colher. O diabo sempre vai negar a palavra de Deus na sua vida. Sempre, sempre, sempre. Em todo momento que você tiver para decidir uma situação, o diabo sempre vai apagar da sua memória, ou vai tirar da sua boca a palavra de Deus. E assim, ou quando ela vier, ele sempre vai mentir. Em Gênesis 3:3 o texto diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Se você comer, você vai morrer. Deus diz isso para Eva. O diabo diz o contrário. O tempo todo ele faz isso comigo, o tempo todo ele faz isso com você. Às vezes nós estamos numa situação que a gente ouve claramente Deus dizendo: não faz isso. Se você fizer, você vai morrer. Mas aí o diabo diz assim do outro lado: mentira, faz, você precisa. Quanto tempo? Vai passar rápido. Quando você assusta, você está fazendo. O tema da mensagem hoje é considerando as consequências. Repita comigo: considerando as consequências. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a praticar isso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. O texto diz o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Eclesiastes, ou seja, Salomão está nos dizendo aqui: se prepara, que tudo que você fizer vai ser julgado. Ironia, mentira diabólica é você achar que algo vai ficar debaixo do tapete. O texto é muito claro: tudo que você fez ou fizer, quer seja bom ou ruim, vai ser julgado. Tudo que você fizer terá consequências. Na verdade, o mundo inteiro, várias pessoas, elas fazem coisas que mudam a vida dela. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que tinha uma vida aqui e de repente fez uma coisa que mudou tudo? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço várias pessoas que tinham uma vida plena e por causa de uma decisão ruim, a vida desandou. Mas eu também conheço pessoas que tinham uma vida
plena e com uma decisão a vida melhorou. Então a gente precisa entender que existem os dois lados, ou seja, decisões que você toma, elas podem ter consequências boas ou consequências ruins. Que tipo de decisão que você tem tomado? Porque na verdade a consequência ela é baseada sempre nas nossas escolhas. Você é o que você é por causa das suas escolhas. Exatamente. Não tem mistério. Você é o que você é. Você vive a vida que você vive por causa das suas escolhas. Na verdade, a vida é feita das nossas escolhas. A vida é feita de uma série de decisões que nós tomamos. Para pensar. Vou te dar 5 segundos para você refletir. O meu cabelo é um reflexo da minha decisão. Meu corpo é um reflexo da minha decisão. Os meus relacionamentos, eles são reflexos das minhas decisões. São consequências do que eu escolho. Não do que o A, B ou C, mas do que eu escolho. São os resultados das minhas decisões. Alguma vez você já se perguntou assim: por que fulano é do jeito que é? Por que fulano é tão amargo? Ou por que fulano é tão feliz? Por que quando eu olho para cicrano eu sinto uma paz? Porque nós somos fruto das decisões que nós tomamos. Nós refletimos consequências do que nós escolhemos. Algumas pessoas, ou alguns de nós, elas costumam dizer que não, eu sou do jeito que eu sou porque você não tem noção da situação que eu passei. Vocês já ouviram isso? Você chega para alguém e fala: ô fulano, poxa vida, você está tão triste. Não, eu sou do jeito que eu sou, mas você não sabe o que eu já passei na minha vida. Deixa eu dizer, isso não é correto. Você sabe por quê? Circunstâncias, elas não podem definir quem você é. Momentos na sua vida, eles não podem definir a pessoa que você é. E a maioria de nós, quando está insatisfeita com o nosso estado atual de vida, a maioria de nós, quando está insatisfeito da maneira que nós somos ou da maneira que nós vivemos, a gente costuma fazer, sabe o quê? Culpar pessoas, culpar coisas que estão além do nosso controle. Olha, eu sou assim por causa disso. Olha, eu sou assado por causa daquilo. Ou seja, o tempo inteiro culpando os outros, não assumindo que você é o que você é, do jeito que você é, por escolhas suas, consequências de escolhas suas. E quando a gente cai na real, a gente age como criança, porque criança que é assim. Fulano, por que você está assim? Não, por causa do ciclano. Por que você o quê? Criança, toda criança é assim. Sempre vai jogando para cima de um, para cima do outro, para cima da situação. Toda criança é assim. E tem marmanjos hoje em dia, pessoas adultas que continuam se comportando como crianças. Por que você é triste? Porque fulano fez assim o que comigo. Por que você está chateado? Não, porque eu fui entrar ali. Vê se cresce. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis. Deixa de ser criança, cresça, amadureça. Entenda que tudo que você faz, por menor ou maior que seja, vai incidir em primeiro lugar na sua vida. Vai incidir em você. Para de achar que
Ah, pastor, mas eu sempre dei azar. Por exemplo, eu tenho a minha amiga, eu tenho a minha irmã, que ela sempre teve uma mãozinha da minha mãe. A minha mãe sempre puxou o saco dela, sempre ajudou mais ela. Para com isso. Para de achar que a sua vida seria melhor ou seria diferente se você tivesse tido uma mãozinha. Não, você é produto do que você decide. Você é o que é das coisas que você escolheu. Ninguém tinha que te dar mãozinha para nada. Na verdade, quem tinha que te dar uma mãozinha era você mesmo. Eu espero que nessa manhã a gente entenda isso. E que o Espírito Santo de Deus, da maneira que Ele achar melhor, Ele coloque isso no teu coração. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Davi e Saul. Saul está lá, rei de Israel. Aí de repente Deus fala assim: Samuel, eu não quero mais Saul, rei de Israel. Ou seja, o reino de Saul, ele é tirado de Saul por um motivo, sabe qual? Escolhas erradas. Olha para você ver em que nível as nossas escolhas nos afetam. Saul, rei de Israel, o reino é tirado de Saul por causa de escolhas erradas. E esse mesmo reino que é tirado de Saul, ele é dado a Davi. Você sabe por quê? Por causa de escolhas corretas. É simples assim. Se você escolhe mal, se prepare, você vai perder algo. Se você escolhe corretamente, se prepare, porque você vai ganhar algo. Ah, pastor, mas a situação de Davi, ela era melhor do que a situação de Saul. Claro que não. Onde você leu isso? A situação de Davi era idêntica à de Saul. Aliás, se for pensar criteriosamente, a situação de Davi não era nada boa, porque na casa dele ele tinha vários concorrentes que pareciam ser bem melhores do que ele. Ele poderia talvez dizer assim: ah, Deus, me dá uma mãozinha, me faça ser mais bonito, me faça ser mais forte para poder ser melhor que meus irmãos. Não deixe as circunstâncias definirem quem você é. Não deixe as circunstâncias te tirar, te roubar o que Deus tem de melhor. As circunstâncias entre Davi e Saul eram as mesmas. As escolhas fizeram Saul perder e as escolhas fizeram Davi ganhar. Diga amém. A circunstância não pode controlar a sua vida. Não pode. Você não pode acordar todos os dias e dizer assim: eu sou assim ou eu estou assim por causa disso, disso, disso. Não, você está assim ou vive assim porque você escolheu. Essa manhã Deus quer falar isso para você. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, o texto diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Isso é Deus falando para Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. O que Deus tem buscado para Israel? Deus tem buscado um soldado? Sim ou não? Não. Deus tem buscado um pastor? Sim ou não? Não. Deus tem buscado um rei? Sim ou não? Não. O que Deus busca? Um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Saul, você está perdendo o reino, porque você não guardou o que Deus mandou. Você está colhendo o que você plantou. O pai de Davi não acreditava que Davi poderia ser um rei. Na verdade, Davi era apenas um menino. Quando Davi foi ungido, ele era apenas um menino. Com vários homens formados dentro de casa, quem imaginar que Davi poderia ser escolhido o rei? Samuel não imaginava que Davi poderia ser um rei. Na verdade, quando Deus olha para Davi, enquanto todo mundo via um menino, Deus via em Davi um homem segundo seu coração. Quando Deus olhar para você, o que é que Ele vê? Um menino reclamão?
criança espiritualmente dependente do próprio ego? O que Deus vê para você quando Ele olha? É impressionante como Deus nos enxerga. Ou seja, ninguém via Davi, ninguém via as possibilidades em Davi, mas Davi, um menino, Deus enxerga nele um homem segundo o seu coração. Deus é assim. É dessa maneira que Ele age com cada um de nós. Talvez ninguém te enxergue da maneira que você acha que deve ser enxergado, mas Deus te enxerga. Talvez as pessoas duvidem do seu potencial, mas Deus acredita. Aí Davi chega num campo de batalha, aquele jovem, e pega 5 pedras. Aquelas 5 pedras, elas tinham poderes especiais? Claro que não. Aquelas 5 pedras, elas não tinham nada de diferente de milhares de pedras que haviam naquele vale. A diferença é que Davi tinha fé. E Davi colocou aquelas pedras não na sua própria mão, mas Davi coloca aquelas pedras na mão de Deus. E aquelas pedras que eram comuns na mão de Davi não fariam nada com Golias, mas aquelas pedras que eram comuns nas mãos de Deus, elas seriam como mísseis. Na verdade, tudo é uma escolha. Davi escolhe ter fé. Aquele exército inteiro de Israel que estava ali escolheu ter medo. Quando a gente faz escolhas corretas, coisas boas acontecem. Quando a gente faz escolhas erradas, coisas ruins acontecem. Ou seja, Davi lança aquelas pedras que não estavam mais nas mãos dele, mas nas mãos de Deus. E aquele gigante cai por terra. O inimigo de Israel cai por terra, por causa de uma escolha correta. Quantas pessoas estão me entendendo? Digam amém. Que tipo de escolha você tem feito? 1 Samuel 15, 28, o texto diz: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que você. Entenda uma coisa, você não é insubstituível. Deus tem o melhor para a sua vida, mas se você escolher mal, Ele vai tirar de você e vai dar para outro que é melhor do que você. Não tenha dúvida. Não creia que Deus vai ficar na fila esperando você acordar de bom humor ou esperando você ter uma consciência espiritual melhor. Se você decidir errado, Ele vai tirar de você e vai dar para outro, não para um qualquer, Ele vai dar para outro melhor do que você. Deus é muito claro. O Senhor tem rasgado de ti, ou seja, Deus tem tirado de você hoje, Saul, o seu reino. Você não é mais o rei de Israel. Não, eu não sou mais o rei de Israel. Não. Ele tira de você e Ele dá para outro melhor do que você. Na verdade, erros todos nós cometemos. Afinal de contas, errar é humano. Nós desde criança a gente aprende isso. Você é criança, uma criança quebra um negócio, você chega para dar uma dura, ela vai soltar isso para você. Não, mamãe, eu, papai, não, errar é humano. Errar é humano, realmente. Só que quando nós erramos, nós precisamos aprender com os nossos erros. Você sabe por quê? Porque senão os nossos erros vão nos consumir. Se a gente não aprender com os nossos erros eles vão nos consumir totalmente, vão nos corroer. E a verdade é que erros, decepções, derrotas, fracassos, isso tudo pode ser uma ferramenta usada pelo diabo para poder acabar com você, para te colocar para baixo, para não deixar você levantar. E erros, fracassos, derrotas, decepções também pode ser usado por Deus. Sabe para quê? Para falar assim:
você está na direção errada. Vamos virar aqui à esquerda. Você viu que você errou? Você viu que você se decepcionou? Vamos por aqui. Por aqui é melhor. Como você tem decidido isso? Como que você tem lidado com isso? Ou seja, você tem deixado as suas ações ou os seus erros serem usados por quem? Por Deus ou pelo diabo? Você tem deixado ou tem ouvido a quem? Pastor, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Eu sempre faço questão de reiterar aqui que o evangelho, ser cristão, não é fácil. Eu fico invocado com desculpa até o termo, com pessoas que pregam facilidade dentro do evangelho. Isso não existe. É óbvio que é difícil, mas a gente nunca pode esquecer que Deus está do nosso lado. E que dependendo, ou aliás, que independente de qualquer momento que você esteja vivendo, Ele tem poder para reverter. Sempre tem. Amém? Sempre tem. Gálatas 6, versículo 7 e 8, o texto diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Repita comigo: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mais uma vez: tudo que eu semear, isso também ceifarei. O texto continua: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Na verdade, todas as escolhas que nós tomamos, elas nos fazem ser mais parecido com Deus ou com o diabo. Como assim, pastor? Sim. Todas as escolhas que nós tomamos, né? Todas as decisões que nós tomamos, ou ela nos aproxima de Deus, ou nos aproxima do diabo. Não tem um meio termo aí. Mas como é que eu faço para resistir ao diabo? Quanto mais você se parece com Deus, mais força você tem para poder resistir ao diabo. Deixar de ser tentado, você nunca vai deixar de ser. Mas quanto mais você escolhe as direções que Deus te dá, mais parecido com Ele você fica. Pastor, mas como assim eu ficar parecido com o diabo? Todas as vezes em que você escolhe acreditar nas mentiras do diabo, você se torna mais parecido com ele. É aquele famoso não tem nada a ver. Vocês conhecem isso? Tudo que acontece ao seu redor não tem nada a ver. Ah, vamos fazer isso, isso e isso, fulano. Mas porque sempre tem alguém, né? Porque Deus sempre usa alguém, ou até mesmo o seu consciente, para falar assim: poxa vida, mas você é cristão. Aí você mesmo responde para você: não tem nada a ver, eu continuo cristão do mesmo jeito. Ou seja, isso é o diabo fazendo você acreditar nas mentiras dele. É o diabo fazendo você enxergar só a sua ação, não a reação. Da mesma maneira como ele agiu com Eva, ele age conosco em todos os momentos. 2 Pedro 2,9 diz: o Senhor sabe livrar das tentações os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mais uma vez Deus dizendo: segura o seu pé, que o que você faz tem consequência. Segura o seu pé, que o que você faz pode ser que ninguém esteja vendo, mas eu estou. Você acredita que há vantagens em ser fofoqueiro? Você
Você acredita que há vantagens em ser desonesto? Você acredita que há vantagens em trair? Se você acredita nisso, eu gostaria que você começasse a pensar nas consequências. Você acredita que há prazer em usar drogas? Você acredita que há prazer em ir para as baladas? Como diz a meninada, em se jogar, em ser você mesmo? Ok, se você acredita, é um direito seu. Mas entenda que tem consequência. Mais uma vez falando sobre o próprio MC Kevin colheu fruto, aliás, viu as consequências dos seus atos. Pastor, mas eu gosto tanto de namorar. Ô, gente, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Fico impressionado que tem as pessoas que elas te contam as coisas, parece que é só ela que gosta. Todo mundo gosta, quem não gosta? Se você gosta de dar uns amassos, entenda que tem consequência. Tudo tem consequência. Você sabe por quê? O prazer do pecado dura pouco. O prazer do pecado, ele é igual biscoito polvilho, um barulhão, parece que está enchendo. Quando passa um pouquinho, dá aquele buraco, aquele vácuo no estômago. Eu falo, gente, mas eu preciso comer de novo. O prazer do pecado dura pouco. Todas as vezes em que o diabo colocar um banquete de situações perversas diante de você, nunca esqueça de considerar as consequências. Coloque-se de pé no seu lugar neste momento. Eu gostaria que você saísse daqui dessa manhã com uma coisa na sua cabeça: que de Deus não se zomba. Repita comigo: de Deus não se zomba. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, tudo que você fizer, analise as consequências. Por menor que seja, sempre pense: o que vai acontecer? Não seja tolo, algo vai acontecer. Eu espero que você sempre, ou na maioria das vezes, escolha bem, para que as consequências sejam boas, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Podemos assentar. Irmãos, vocês entenderam o que o pastor pregou aqui hoje? Sim ou não? Eu vou voltar a repetir o que eu falo constantemente. A palavra de Deus, ela é viva a partir do momento em que nós praticamos. Você vai sair daqui e amanhã você vai ser a melhor pessoa do mundo, decidindo tudo de melhor? Claro que não. Mas tudo precisa de um começo. E às vezes nós temos a mania de dificultar para poder não começar. Eu preguei isso aqui domingo passado, sobre negatividade, ou seja, para que eu vou fazer isso? Não vai dar certo. Hoje eu estou dizendo para você, se você
tiver essa ação, você vai ter uma consequência sobre ela. Entenda que nunca é tarde para você começar nada na sua vida. Vou contar um testemunho para vocês. Eu sou, não estou pregando não, tá, gente? Nós estamos só finalizando aqui. Eu sou formado em comunicação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu me formei numa época em que não existiam tantas faculdades como hoje. As pessoas da minha idade lembram disso. Acho que ninguém aqui é da minha idade. Todo mundo aqui é mais novo que eu. Mas eu sou de uma época em que só tinha 2 faculdades. Ou era PUC ou era Federal. Ou seja, era muito difícil entrar na universidade. Tanto que tinha... Hoje nem tem mais, né? Você passava na faculdade, o nego raspava a cabeça, você tomava um trote danado e tal. Hoje, se você for raspar a cabeça por causa de faculdade, você já passa na porta da faculdade e já estão te laçando para você poder. Mas eu sempre tive vontade de fazer um outro curso. Eu falo, gente, eu sou um cara teoricamente novo, né, Alexandre? Teoricamente eu sou novo. Na prática não, mas... Eu sempre quis fazer outro curso. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu comecei a fazer direito, aí fiz até o 4º ou 5º período e abandonei. Aí essa semana Deus tocou no meu coração assim: faz outro curso. E eu vou fazer outro curso agora. Vou voltar para a faculdade. Mas no momento eu virei para mim e falei assim: puxa vida, não tem tempo nem para respirar. Vou caçar faculdade de novo, outro curso. Esse negócio não vai dar certo. Aí eu peguei e pensei assim: ó o diabo aí, ó. Olha a negatividade aqui na minha orelha. Você não vai dar conta, você tá velho já. Pra que você vai fazer? Não tem necessidade de curso nenhum não. Mas Deus veio do outro lado e falou assim: você sempre quis. Escolhe o curso e vai fazer. Então eu decidi: eu vou fazer psicologia, eu vou virar psicólogo. Sempre há tempo para o que você quiser. Sempre há tempo. Aí eu já fiz as minhas contas. Eu tô com 49, faço 50 esse ano. Quando eu tiver com 55, 56, eu vou ser psicólogo. Olha que legal. Vai ser fruto de uma decisão minha. Vai ser uma consequência boa, positiva. Então, irmãos, sempre tem tempo, sempre tem espaço, tudo sempre pode melhorar. Depende de você. Você prefere continuar no ninguém me ama, ninguém me quer, meu Deus, cada dia é uma luta para levantar da cama, é difícil para poder. Tudo é uma escolha. Espero que essa palavra e esse meu testemunho sirva para você levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, em nome de Jesus. Amém? Neste momento, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Levante o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Senhor Deus e amado Pai, neste momento nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione sempre, Deus, sempre a decidirmos, a escolhermos o melhor. Mas nós não somos perfeitos e certamente nós erraremos. Mas que os nossos erros, Pai amado, não sirvam de punição, mas que os nossos erros sirvam de orientação. Senhor, seja conosco neste momento em que nós decidimos, escolhemos ofertar e devolver o dízimo na Tua casa. Que o Senhor venha abençoar cada irmão ofertante, dizimista, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como oferta a vida inteira.
Irmãos, domingo que vem é o primeiro domingo do mês de junho. E a gente conversou, nós fizemos uma reunião aqui com uma boa parte da igreja, as pessoas que estiveram presentes entenderam e opinaram que nós vamos voltar a ter nossos cultos de maneira temática, ou seja, cada domingo com um tema. Ou seja, o primeiro domingo vai ser nosso culto de primícias, o segundo domingo é a nossa Santa Ceia, o terceiro domingo é o nosso culto de missões, o quarto domingo é o nosso culto da família, e os meses em que tiver 5 domingos, o quinto domingo vai ser o nosso culto do amigo, amém? Pastor, o que é primícias? Eu sempre digo que primícias não é dízimo, dízimo é dízimo, primícias é primícias. Ou seja, é o primeiro de tudo. É o primeiro de tudo. Ou seja, no Velho Testamento, onde a primícia era praticada, o povo de Israel, quando eles chegavam no momento da colheita, a primeira colheita que eles faziam, eles não consumiam, eles não vendiam, eles não usavam, eles colhiam aquilo e levavam ao templo. Ou seja, a primícia é tudo que você produz, é o primeiro de tudo que você produz. Em Provérbios 3, 9 e 10, o verso diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente de vinho os teus lagares. Nesse culto de primícias, você vai receber na sua mão aí um envelope de oferta de primícias. Repita comigo: oferta de primícias. Essa oferta não é o seu dízimo é o seu dízimo. A oferta de primícias é você, logo no primeiro domingo, no primeiro dia do mês, você fala assim: opa, peraí, eu vou ofertar de uma maneira generosa. Pastor, isso tem valor? Não, isso tem amor. Isso tem amor. Eu sempre digo que Deus, ele não é quantitativo, Deus é qualitativo. Amém? Jesus, um dia, do lado dos discípulos, ele termina de pregar e ele chama as pessoas que estavam ali ouvindo ele a ofertar, porque o ministério, desde o princípio, depende de oferta. E Jesus, ele chama aquele povo a ofertar. E no momento que ele chama aquele povo a ofertar, ele senta do lado dos discípulos ali e fala assim: dê uma olhada ali no gasofilaço. Todo mundo ficou olhando, porque Jesus em todo momento ele ensinava. O que foi? Eu quero que vocês me falem, quem é que deu mais? Eu sempre gosto de usar esse trecho para falar o seguinte: primeiro, pessoas que acham que dízimo e oferta na igreja não tem nada a ver. Deus não precisa de dinheiro, Deus não está nem aí. Então esse texto, ele nos diz que Deus está aí sim. Jesus chama a atenção daqueles discípulos para que eles observassem o gasofilaço. Ou seja, no momento em que o gasofilaço é colocado no altar, Deus, ele está olhando para ver se você vem ou não. Ah, pastor, tem que ir toda vez? Não. Você vai de acordo com o que você sentir no seu coração. O que você não pode é não vir nunca. Mas aí, aqueles bonitões, né? Eu imagino aqueles caras chegavam com um pacote de dinheiro e colocavam no gasofilaço. E os apóstolos olhando. Quem é que deu mais? Ah, não foi o fulano? Jesus, não. Ah, não foi o cicrano? Não. Foi aquela viúva. Mas ela só deu uma moedinha. Não, ela não só deu uma moedinha. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Então, você recebeu esse envelope. Deus espera que você seja como aquela mulher. Você dê uma oferta de amor. Como eu acabei de pregar, todas as escolhas, elas têm consequências. E se tem uma escolha que quando você faz as consequências são boas, é quando você
oferta na igreja. Pode acreditar que as consequências serão as melhores possíveis. Eu sou testemunha disso. Muitos de vocês aqui são testemunha disso. O Alexandre aqui é uma testemunha que eu fico impressionado com tanto que Deus abençoa a sua vida. E você é uma pessoa que é fácil profetizar na sua vida. Sabe por quê? Porque você crê. Eu me lembro que há 2 meses atrás, todo mundo morrendo aí por causa de serviço, perdendo cliente, não sei o que. Eu virei para você e falei assim: olha, esse mês ainda Deus vai te dar 6 clientes, não foi? E quantos clientes que Deus te deu? Foi ou não foi? Exatamente. Então é uma pessoa que eu falo que não adianta você profetizar na vida de quem não crê. Você profetizar na vida de quem não crê é jogar palavras ao vento. Agora, quando você profetiza, e eu na posição de pastor, de profeta dessa igreja, quando você profetiza na vida de uma pessoa que crê, a Beth, ela passava uma semana, falava assim: pastor, já chegou mais 2 clientes novos. Eu falava: não, falta 4 ainda. E ela: mas vai ser 6, pastor? Vai ser 6. Aí passava mais uma semana: pastor, chegou mais 2. Calma, Beth. E ela já dando pulo de alegria. Eu falei: calma, falta mais 2. Aí vem no outro: pastor, 5. Já estava quase dando um mês, né? Não, 5 tá bom, pastor. Eu falei: falta mais 1. E é o sucesso. Aí no domingo ela falou assim: pastor, você não vai acreditar. Eu falei assim: o quê? Deu 6. Tinha um que era cliente, que tinha deixado de ser, né? E depois voltou a ser. Ele ligou ontem e falou que quer que o Alexandre volte a trabalhar lá para ele e tal. Enfim, 4 dias antes de fechar o mês. Então eu falo essas coisas e você tem que tomar posse. Porque eu sou uma pessoa que eu pratico isso. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas e como isso vai resolver? Eu falo: como vai resolver? É problema de Deus. Ele falou que vai me dar e vai me dar. Ué. Como vai resolver é problema meu. Eu acredito que vai resolver. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Pega o envelope, guarda ele lá deixa bem na frente, onde você não vai esquecer. E no próximo domingo você vai trazer a sua oferta de primícia em nome de Jesus, amém? Falei do culto de primícias. Nós vamos ter batismo também. Domingo que vem vai ser um domingo movimentado aqui na igreja. Vamos batizar. Eu falo que dos momentos que eu mais fico honrado na igreja é no momento em que eu apresento crianças e no momento em que eu batizo pessoas. Eu acho isso uma honra, que eu sempre agradeço a Deus por isso. Então domingo nós vamos ter batismo também. A pastora Aline está no pronto-socorro, passando mal agora, nesse momento. Aquela enxaqueca dela, né? Tá. Bom, coloque de pé no seu lugar nesse momento. Receba aí o seu lar de paz. À noite, né? Sim. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado por ter falado conosco à sua maneira. Senhor, que essa semana possa ser uma semana de boas escolhas, de boas decisões. Seja conosco em nome de Jesus. Deus amado, nós também colocamos nas tuas mãos a pastora Aline, que neste momento está no pronto-socorro, passando mal. Nós acreditamos que o Senhor, Jeová Rafá, que o Senhor é o Deus que cura. Neste momento vai de encontro e que esse mal seja retirado em nome de Jesus. Seja com ela, Pai. Nos leve para casa da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, em segurança. Que esse domingo seja um domingo de paz, seja um domingo de harmonia, seja um domingo em que nossos lares transbordem de alegria. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja em nosso meio para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.